A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar aquela pré-aula que vai te auxiliar e te dar mais algumas dinâmicas para que você possa dar a sua aula. Para o maternal hoje, a lição de número 11. E o título da lição de hoje é Jesus é preso. Então é muito importante que você estude com antecedência a sua aula, que você prepare a dinâmica, que é para que na hora você possa estar totalmente preparado para as crianças, porque as crianças também podem ser ministradas no coração e também entendem o evangelho de Jesus, tá certo? Então veja bem, a lição de hoje, de número 11 do maternal, é bom você já iniciar fazendo uma ponte com aquilo que já foi falado na lição passada, né? Você vai falando sobre os 12 discípulos e para depois você vai chegar que Jesus ele foi orar no Getsemane e vai chegar até a parte de culminar em Jesus ser preso, tá bom? Mas vejam bem, eu vou dar algumas dinâmicas para vocês aqui de como eu seguiria o roteiro desta aula, tá? Você vai ter aí no PDF, um PDF de mais ou menos umas 15 páginas, tá? Tem bastante conteúdo pra vocês. Essa página aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver direito aí no vídeo, tá? Mas essa página, ela é como se fosse um sumário de tudo que você vai encontrar nesse PDF. Inicialmente, vai estar falando sobre o versículo de memorização. E que eu poderia dar dica a você de você iniciar justamente falando sobre o versículo para depois começar a contar a história em si da lição de hoje, tá bom? E qual é o versículo? O versículo está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 50. E ele diz assim: então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Então você vê que é um versículo que ele vai fazendo uma sequência de ações, tá bom? Então você precisa explicar às crianças, principalmente do maternal, que são muito pequenininhas, o que é prender, o que é amarrar, por que eles estavam prendendo Jesus, tá bom? E aí eu trouxe pra você, pra poder ajudar nessa questão de elucidar a ideia do versículo, essa corrente, tá vendo? E nessa corrente aqui tem justamente o versículo de memorização escrito, tá bom? Tem as duas frases e tem a referência. Por que eu quis trazer numa corrente? Porque vocês sabem que a criança do maternal, elas precisam compreender o que está sendo falado, tá bom? Não é somente falar o versículo, elas memorizarem e não entenderem o que quer dizer aquele versículo. Então é sempre bom que você traga uma referência do versículo. Pode ser uma imagem, pode ser um objeto, pode ser uma explicação, pode ser que você faça em forma de música, em forma de cântico, mas constante que ela compreenda as minúcias desse versículo, tá bom? Então eu trouxe um objeto para trazer referência a esse versículo, tá? Então tá aqui, ó, essa corrente que tá o versículo e você pode montar na hora com a criança, ir montando, falando a frase, por exemplo. Então eles chegaram, aí depois você vai e conecta com a outra parte da corrente, tá? Prenderam Jesus e o amarraram e depois você vai e prende a última parte de Mateus 26:50. Ou então você já traz pronto, tá bom? Para que eles possam entender que Jesus, ele foi assim, ó, preso, ele foi levado. E aí, depois que vocês falarem do versículo, vocês podem dizer assim: olha, crianças, já que vocês sabem que Jesus foi preso, como será que isso aconteceu? Aí você pode voltar e começar a contar a história, tá bom? É uma ideia. Ou então você começa a contar a história e depois você vem e traz a referência do versículo com a corrente, tá bom? E aí, o que eu diria pra vocês? Eu daria a dica de, na hora da memorização, né, vocês fazerem as crianças mesmo colocarem o versículo e repetirem a memorização, cada uma fazer isso, né? Porque vocês sabem que criança do maternal, você faz com uma, tem que fazer com todas. Ou então você mesmo faz e faz com que elas somente repitam aquele versículo, porque eu garanto que, como o versículo é muito pequeno, elas vão memorizar com muita facilidade, tá bom? Então essa é a dinâmica, a corrente da memorização, tá certo? Depois, seguindo a sequência aqui, vocês vão ter aqui os objetivos da lição de hoje, tá? Sempre que você for preparar um material, sempre que você for preparar uma aula, você precisa traçar primeiro qual é o objetivo. E no caso do maternal tem lá o espaço dos alvos, né? Então, qual é o alvo? Qual é a finalidade daquele estudo para as crianças? E o estudo de hoje é que a criança aprenda que tudo que aconteceu com Jesus foi vontade do Papai do céu, para que pudesse o quê? Nos salvar, né? E aí eu coloquei um outro objetivo também, um outro alvo para vocês, que seria aproveitar esse momento e falar também sobre a importância da oração, já que Jesus, a gente vai falar isso na história, estava orando lá no Getsemane com seus amigos e discípulos, tá certo? Então vejam bem, então esses seriam os dois objetivos macros que você poderia tratar na sua aula, tá? E aí você vai adequando de acordo com a sua faixa etária o que você poderia falar além para que as crianças possam
possam compreender dentro dessa lição, tá bom? E aí, vejam bem, eu trouxe aqui uma dinâmica pra vocês pra contar a história, tá certo? Tudo isso aqui tá no PDF, pode ficar tranquilo. Isso aqui, ó, são imagens tanto de uma prisão, de uma referência a uma prisão, tá vendo? Deixa eu pegar aqui, vai ficar mais fácil. E tem um bolsinho que a gente vai encaixar os personagens, tá certo? Gente, tudo de papel, não tem muita dificuldade não, tá? Eu coloquei um apoio aqui atrás, mas você pode colocar como numa vasilhinha dessa aqui também, tá vendo? Na frente, vai depender de como você queira fazer. Mas a ideia é o seguinte, vai estar esse material aqui e ele vai formar um bolsinho para que você possa ir conectando os objetos e os personagens à medida que você for contando a história. Esse aqui é o da prisão, que seria a parte 2 da história. E esse aqui é a parte 1, que seria o Jardim do Getsemane, tá vendo? Eu quis fazer essa árvore gigante aqui para dar justamente essa ideia de jardim, tem um gramado e tal. Então veja, como é que seria? Lá você vai encontrar vários rostinhos e eu quis colocar em pegador para ficar mais fácil de manusear, tá certo? Mas podia ser em palitoche, podia ser em palito de picolé, podia ser também em lápis também, tá bem? O que a ideia é o seguinte, é que você vai colar. Eu quis colocar num papel mais durinho para ficar um pouco mais fácil de manusear. E aí você vai ir colocando dentro da história, tá? Você vai ver lá que tem vários personagens. Veja. Você sabe que Jesus, ele convidou 3 discípulos, né? Os mais próximos, dentre os 12 que ele tinha, né? E dentre os 70 que também eram discípulos, tá? Se você for ver a história a fundo, você vai entender que Jesus, ele tinha a quantidade de discípulos maior, tinha uns que são discípulos e apóstolos, e tinha os mais achegados. Ele convidou lá os 3 discípulos mais próximos para estar com ele aonde? Orando no Jardim do Getsemane. Então, veja bem, eu trouxe para vocês aqui os 3 discípulos, e você vai reparar lá que eles estão com expressões um pouco parecidas, tá? Esses 2 aqui estão com uma expressão bem parecida e como que assustados, porque é na hora que Jesus vai ser preso pelos soldados romanos, tá bom? E aqui, essa cara de raivoso. Quem você acha que é com essa cara de raivoso? Pedro, né? Você sabe que Pedro, na hora em que Jesus foi preso, ele ficou com muita raiva e ele não conseguiu se controlar e ele até desembanhou a espada e querendo acertar a cabeça dele, errou e acertou na orelha do soldado Malco, né? Então você sabe que Pedro ficou muito raivoso. E aqui tá os soldados os discípulos com cara de espantados, tá bom? Então esses aqui são os discípulos e esse aqui é Jesus. Eu tive dificuldade para saber qual seria o olhar de Jesus na hora que ele estava lá no Getsemane. Mas eu conversando com meu esposo, ele fez assim, talvez ele estava com um olhar de ternura, com um olhar de olhando para o céu, ou com um olhar de ternura quando o soldado ele foi decepado a sua orelha, né? Quando Pedro desembanhou a espada. Então, eu quis colocar esse olhazinho assim de Jesus olhando para o céu, alguma coisa parecida, tá? Então, veja, você vai colocar lá, você vai dizer que Jesus ele foi para o Jardim do Getsemane e que Jesus convidou 3 amigos para estar com ele. E que chegando lá, você vai começar a falar que Jesus convidou eles para fazer o quê? Para orar. Mas o que foi que aconteceu lá? Os discípulos, ao invés de orar, dormiram enquanto Jesus estava lá orando sozinho no Jardim do Getsemane, tá bom? Você pode colocar assim, pregadozinho, mas se for palitoche, você coloca dentro, tá vendo? Também não vai fazer diferença nenhuma no seu material, a forma de como você vai apresentar. Então, veja bem. Então, você vai colocando dentro e você vai contando a história que Jesus estava lá. E aí, eles dormiram. E aí é o gancho, por isso que eu coloquei o gancho da história de falar sobre oração. Por que eu falei sobre oração? Justamente pelo fato de que a gente vai falar sobre as crianças sobre orar. Porque os discípulos não conseguiram orar nem um pouco com Jesus. E quem disse isso não sou eu, não. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Que vocês não conseguiram orar nem um pouquinho comigo, nem uma hora conseguiram orar comigo. Então, Jesus, quando estava lá, estava orando e os discípulos não oraram o suficiente, não acompanharam Jesus no tempo da oração. E aí depois eu vou dizer aqui, usar aqui a dinâmica para vocês de como vocês podem falar sobre oração com as crianças, tá? E aí quando chegou lá, no jardim, eles não oraram o suficiente, mas Jesus continuou lá em oração. Jesus estava muito angustiado, porque ele sabia o que lhe esperava. Mas assim como o objetivo da lição nos fala, essa era a vontade de Deus. Era a vontade do Papai do céu, porque tinha um propósito para que Jesus pudesse passar por tudo aquilo, tá bom? Então, depois que você contar essa parte aqui do Jardim do Getsemane, você vai dizer que chegou o quê? Soldados. Olha os soldados, com a cara de bravos. Os soldados chegaram e os soldados foram fazer o quê?
prender Jesus. Os soldados prenderam Jesus mesmo e levaram Jesus preso. Aí, vocês quiserem, você pode contar parte da história que Pedro aqui, ó, ficou com muita raiva e você vai usando. E aí você vai dizer que os soldados levaram Jesus presos para onde? Para a prisão. Olha aqui a prisão. É o segundo cenário da história. É como se você fosse contando uma sequência da história e você fosse falando e usando cenários, tá bom? Você pode usar até a mesma dinâmica para depois, na 12ª aula, né? Que é a 12, você vai ver aqui que você poderia fazer um outro cenário para botar que Jesus foi crucificado, tá certo? Aí você construiria uma história, uma linha do tempo. Porque linha do tempo para criança é muito importante. Tudo bem que ela não vai entender esse contexto, linha do tempo, mas ela vai entender a sequência de como os fatos aconteceram, tá certo? Então, ele estava no jardim, do jardim ele foi levado preso para... Ele foi levado para a prisão e ele ficou lá preso, Jesus. Olha aqui, ó. Jesus foi preso e para depois ser julgado. Então, esses dois cenários iriam compor a forma de como você iria contar a história do Getsemane à prisão, tá bom? E as crianças iriam ter essa ideia lógica de onde aconteceu cada coisa, tá certo? E aí, depois que você contar a historinha, deixa eu passar pra cá, e você falar o que aconteceu, você pode começar agora a falar sobre a criança, sobre as orações. E dizer, crianças, vocês perceberam que os discípulos não oraram com Jesus? E vocês sabem o que é orar? Aí vocês vão falar que orar é falar com Deus, que orar é falar com o Papai do Céu, que Ele nos ouve, de onde a gente estiver. E aí você pode usar essa mãozinha, eu ia dizer mãozinha, mas não é mãozinha, né? É mãozão. Olha, vocês podem usar essa mão muito grande, que tá aqui em 4 partes. No PDF tem uma folha para cada parte, para que ela fique grandona assim. Se você quiser imprimir 2 vezes as mesmas imagens, você pode fazer frente e verso, né? Para ficar uma mão fechadinha. Mas caso você queira colocar assim, no local, no espaço, veja bem. Você vai colocar... E dentro do... E qual é a ideia? É falar às crianças que a oração, você pode orar por diversas pessoas, por diversas coisas diferentes, para fazer com que ela entenda que a oração não é aquela oração mecânica, não é só falar por falar, mas a gente tem que interceder pelas pessoas também. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 formas de orar, tá? Seria pelo quê, ó? Podemos orar pelo quê, crianças? Você vai falando a elas, ó. Olha, você pode ir colocando, eu acho interessante a ideia de ir encaixando, tá certo? As coisas para as crianças, porque elas ficam um pouco mais atentas. Então, olha, você pode tirar, por exemplo, assim, ó, de um local e dizer, e aí, crianças, por quem nós podemos orar? Aí vocês encaixam. Aí, a gente pode orar, ó, e vai tirando de um por um e vai colocando, ó, pelos doentes. E você percebeu que nesse recurso eu coloquei sempre uma imagem. Por quê? Porque eu já disse a vocês que criança pequena precisa associar palavra à imagem para compreender um pouco melhor, já que ela não lê. Toda criança que não é alfabetizada, ela precisa ter associação, né? Então, veja bem. Doentes, olha a criança doente. Família, tem uma família reunida aqui. Família no padrão bíblico. Padrão bíblico, tá? Sempre importante. Tem famílias aí que tem gente dizendo que família é tudo, mas existe o padrão, tá? Existe o certo. Então, aqui, família no padrão bíblico. Tem aqui a igreja, ó. Temos aqui amigos, eles têm que orar pelos amigos, e temos aqui os missionários, que eu quis colocar uma malinha em uma bíblia, que é de referência que eles viajam, né? Embora tenha missionários que ficam mais locais, mas para que as crianças possam compreender um pouco melhor, eu quis botar essa mala para que eles compreendessem. Então você vai dizendo, criança, a gente pode orar por isso, por isso, por isso, e você vai falando, e vocês depois incentivem as crianças a se ajoelharem, ou então a fecharem os olhinhos, e vocês orarem, e você fala uma frase só, tá? Não precisa fazer uma oração longa, porque ela não vai assimilar. Vamos orar. Deus abençoe os doentes, Deus abençoe a nossa família. Falou uma frase por cada oração, encerrou a oração. 5 minutos de oração é suficiente com a criança do maternal, tá certo? Então vocês podem, ó, imprimir esse grande recurso aqui para vocês. E isso aqui não é só para essa aula, é para qualquer vez que você quiser orar com as crianças, você pode usar o recurso da mãozona para auxiliar nesse processo, tá certo? Deixa eu colocar aqui. E aí, o que acontece? Vocês sabem que eu sempre gosto de, ao final de toda a história, de memorização, de todo o contexto que você fizer, eu gosto de fazer uma dinâmica de fixação de conteúdo, que é um dos pontos que está aqui no sumário, né, inicial do PDF. Qual é a dinâmica? A dinâmica aqui é que você faça um caminho no chão, ou então pode ser sobre uma mesa também, se você quiser, tá? E aí você vai fazer as crianças seguirem esse caminho que você traçou, tá? Eu gosto mais de fazer no chão, porque você pode marcar com fita, marcar com papel, marcar com piloto, como você quiser. E as crianças, elas pequenininhas assim, elas gostam muito de se mover, de se mexer. Então, se você faz sempre uma coisa paradinha na mesa, elas não vão ficar 1 hora de aula assim paradinha. Então, você vai mudando de dinâmica. Então, eu gosto da ideia do chão, tá? Mas se quiser fazer numa mesa, também é legal. E aí, o que acontece? Vocês vão fazer ela seguir um ponto inicial. E o ponto final vai chegar aonde? Chegar na árvore do Getsemane. Minha gente, simples.
Essa imagem vai estar lá, em 3 folhas, você vai colando e montando a árvore grande. E eu colei numa garrafa, só pra ficar em pé, tá? Tá muito simplesinha. Então, veja. Então, ela vai seguir o caminho, a criança vai seguir o caminho pra chegar onde? Na árvore, que foi justamente onde Jesus simbolicamente estava no Getsemane. Essa é a referência do jardim, tá bom? Então, você vai seguindo o caminho para que ela possa entender. E aí, você vai dizendo a ela, vocês estão vendo aí? Vamos fazer Jesus chegar lá no Getsemane? No jardim do Getsemane? Sempre que uma criança fizer o circuito que você montou, você repita a frase, para que ela possa saber. A primeira criança foi e fala, vamos lá, fala o nome dela, Joãozinho, vamos fazer Jesus chegar lá no Getsemane, Joãozinho. Agora Maria, vamos fazer Jesus chegar lá no Getsemane. Essa repetição da mesma frase faz com que eles digam, eita, eu fui até o jardim do Getsemane. Nem que seja, mesmo que ele não entenda a palavra Getsemane, mas ele sabe que é no jardim, porque tem uma referência. Se for grande, você pode botar também grande numa parede lá e fazer a criança chegar. Pode ser assim, como também pode ser que você queira uma árvorezinha pequenininha e você faz na mesa e a criança segue o caminho e chega aqui no Jardim de Getsemane, tá bom? Então essa é a dinâmica, tá bom? E como música eu também coloquei lá, uma música lá no PDF, tem até o link de Por que me amou tanto assim? Já que o objetivo é dizer que Jesus fez isso para nos salvar, então com certeza é fato de que ele fez tudo isso por amor. E essa é a grande mensagem do Evangelho. Ele podia não ter passado por nada disso, mas ele escolheu passar por mim, por você, tá certo? Então, querida, eu gostaria de agradecer a você por ter ouvido até agora esta lição, ter ficado conosco. Eu espero que tenha sido muito útil as dicas que eu posso ter dado aqui, que o Senhor abençoe tua vida, tua casa, tua aula e os teus alunos. Se você gostar, eu queria que você, por favor, curtisse, comentasse, compartilhasse com quem também pode ser útil toda essa dinâmica, tá bom? Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.